Olha só, pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo hoje, num formato diferente, para fazer alguns comentários sobre algumas postagens que eu tenho visto ao longo da semana. Se você gostar deste conteúdo, a gente vai voltar e trazer mais, mas se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, que aqui a gente tem bastante conteúdo sobre a história do fisiculturismo. Todas as quartas-feiras nós temos os honoráveis, né? Eu, Samuel Vieira e o Renato Ventura, trazendo o melhor dos atletas, dos bodybuilders, da galera old school. Então tem muito conteúdo bacana para você a nível de aprendizado, né? Como que esses caras faziam, treinavam, comiam, enfim, não perca todas as quartas-feiras os honoráveis. E assim, essa postagem aqui, a primeira postagem que eu quero comentar é uma postagem do Who is the Best Bodybuilder, intitulada de Arnold 2.0. Você tem a metade do Wesley Vissers, a metade do Arnold Schwarzenegger. Será que nós podemos comparar o Wesley Vissers com o Arnold Schwarzenegger? Ou qual seria a melhor comparação a se fazer entre esses dois? Eu acho que realmente vale o conteúdo, vale a ideia de se analisar, né, o que de melhor o Wesley Vissers traz para o palco e que se compara ao Arnold. Na verdade, eu faria até melhor. Eu acho que o Wesley Vissers talvez seja o melhor representante da Golden Era, aquele que traz o de melhor da essência do fisiculturismo. Agora, na postagem aqui do Who is the Best Bodybuilding, eu achei, eles colocaram algumas fotos aqui em comparação, tá? Eu achei o seguinte, cara, todas essas fotos, essas poses, elas de verdade não me interessaram, não me chamaram a atenção, porque eu acho que poderiam ter sido escolhidas fotos melhores, em comparação com poses que o Wesley faz, e que são poses exclusivas do Arnold, poses exclusivas que o Arnold fazia na sua época de atleta, ganhando o Mr. Olympia, e poucos atletas hoje fazem essas poses, né? Eu me lembro do falecido Cedric McMillan, e no Arnold de 2017, quando ele ganhou o Arnold, ele fazia todas essas poses do Arnold com transições perfeitas. Primeiro que ele trouxe um físico completamente encaixado, um físico que, na minha opinião, seria a Olímpia naquele ano ainda, de 2017, se ele tivesse mantido, obviamente, aquilo que ele apresentou no Arnold. É claro que o Arnold é uma coisa, a Olímpia é outra. Então, o que se busca no Arnold necessariamente não é o que se busca no Olímpia. Por isso que eu acho que o Wesley Vissers é realmente um atleta para esse show, né? É um atleta para esse show, claro, não desmerecendo os outros atletas, mas o Wesley, no Arnold, Ohio, não enfrentou os melhores fisiculturistas da Classic Physique, né? O Mike Summerfield não competiu, os dois, inclusive, vão estar competindo agora, já está rolando, né, o Arnold UK, os dois vão estar competindo. Ele não competiu, por exemplo, contra o Josema, então nem o Ramon, então a gente não viu ele contra os melhores. Agora, me parece que os dois, o Arnold, o Ramon e o Wesley, vão estar juntos no Olympia Challenge no mês que vem, que é um treino, né, gravado no canal do Olympia, e se não me engano, o cara que vai estar ali como treinador é o Milo Sarcev. Então vai ser um belo treino, um belo conteúdo a ser gravado, e se o Wesley vencer o Mike Summerfield, pronto, aí ele vai, né, nadar de braçadas, porque ele vai realmente trazer de volta aquela narrativa de 2024, quando ele venceu o Ramon no Arnold. E aí a gente tem o campeão do Arnold de Ohio e o campeão do Olímpia, o Ramon e o Wesley, os dois campeões dos dois principais eventos de fisiculturismo da atualidade. Então, espera que vai vir coisa boa por aí. Mas eu, particularmente, achei que eles poderiam ter escolhido fotos melhores. Eu vou trazer algumas fotos aqui que eu achei muito interessante da gente avaliar. Essa, por exemplo, olha que foto sensacional, que era uma pose que o Arnold fazia de forma exclusiva. Pouco se via nos bodybuilders da época do Arnold fazendo poses como essa aqui que o Wesley está executando, e o encaixe do físico do Wesley favorece muito bem, por conta da altura, para que essa pose fique perfeita, né? Então, seria uma foto a ser colocada lá na postagem do Who is the Best Bodybuilding. Essa postagem aqui também, essa foto aqui também, que é uma pose muito clássica do Arnold, né? Não se vê um outro atleta atual fazendo essa pose, né? O Ramon faz muito essa pose, mas quase não executa no palco. Porque assim, galera, o Arnold de 1966, quando ele viaja
para Londres, ele perde o Mr. Universo, mas ele conhece um cara chamado Veg Bennett. E foi o Veg Bennett, que era apto daquele Mr. Universo em 66, que mesmo o Arnold perdendo, viu potencial no físico do Arnold e levou ele para sua casa para ficar uma temporada. A ideia, na verdade, era preparar o Arnold para o Mr. Universo de 1968, que aconteceu também na Inglaterra, e 68, não, 67, que o Arnold venceu pela primeira vez como amador. E aí em 68 ele ganha como profissional. Bom, ele treina com o Veg Bennett as transições de pose, a leveza nas transições, aquela coisa meio degradê, né, cara? Aquela transição meio suave, né, de uma pose para outra. E depois ele ficou o período na casa também do Reg Park, na África. Foi quando ele treinou com a Marion, que era professora de balé. Inclusive o Frank Zane também foi para lá depois e treinou com a Marion. Lembrando que o Frank Zane morou na casa do Arnold em Santa Mônica em 1969. Os dois treinavam juntos, eles levantavam cedo, iam para Gold's Gym treinar. E foi um período que o Frank Zane evoluiu bastante, segundo ele próprio, porque ele encontrou no Arnold o seu melhor parceiro de treino, ou melhor, um deles, porque ele tinha que falar da Christine Zane, que era a esposa dele. Ele colocava a Christine como a sua melhor parceira de treino, acho que senão ele apanharia em casa. E o Arnold era o segundo melhor parceiro de treino. E ele falava que o Arnold tinha um olhar muito observador com relação a poses, né? Ele sempre pedia para o Arnold avaliar isso. Inclusive em 80, quando teve aquela polêmica toda, ele tinha acabado de se lesionar, o Frank Zane, né, quando ele escorregou lá na piscina, caiu, teve uma lesão horrorosa, ficou muito tempo hospitalizado, e ele não sabia se deveria competir naquele Olímpia. Ele foi pedir para o Arnold avaliar o seu físico. Então, o Arnold ele tem uma noção incrível, um dos melhores posadores que já existiu, sem sombra de dúvidas. Eu acho que você com certeza concorda comigo. Inclusive o Samir Banu, na live que a gente fez nos Honoráveis, ele falou que uma das coisas que ele prestou muita atenção quando ele chegou na América foi exatamente como o Arnold e o Frank Zane pousavam. O Ed Conner também, né? O Ed Conner. E ele disse o seguinte: eu adaptei para mim as coisas que ficaria melhor no meu físico. Foi o conselho que ele deu para nós lá nos Honoráveis. O fisiculturista, primeiro, ele deve se parecer atualmente com o físico do Ramon. Para ele, aquele é o físico perfeito. Mas deve se adaptar poses que fiquem melhor para o seu físico. Ou seja, ele deve mostrar o melhor que ele tem, né? Então, assim, dito isso, o Wesley Vissers, na minha opinião, é um cara que realmente traz as poses clássicas, como essa aqui, por exemplo, que o Arnold fazia muito bem, e que se encaixa muito bem no seu físico. E eu acho que a moçada aqui do Who is the Best Bodybuilding deveriam colocar essas fotos que eu mostrei aqui. Mas, enfim, fica a dica para o pessoal, depois, quando for fazer comparações como essa, escolher fotos que realmente sejam poses exclusivas do Arnold. Agora, uma outra postagem que eu achei muito interessante essa semana foi essa postagem aqui, cara. Isso aqui, para quem é amante do esporte, é algo lendário, né? O Arnold com a sua prole, né? O seu filho que mais trouxe a genética, a essência da Golden Era de volta. Joseph Baena. O Joseph tem um físico sensacional, é um garoto que obviamente não tem uma proposta dentro de uma carreira competitiva de fisiculturista, mas traz realmente um físico clássico, um físico apaixonante. E ele gosta, cara, ele gosta da cultura. Porque normalmente as postagens do Joseph com músicas old school, músicas dos anos 80, que a gente ouvia lá atrás. Então, é um cara que realmente não traz só a genética do pai, ele traz a essência de volta. Aí eu fico imaginando o Joseph Baena com um trabalho feito para se tornar fisiculturista. Mas é o pai. Olha só, é o físico do pai, é o físico do Arnold, né? Olha só, olha essa foto, que coisa legal de se ver, né? O Arnold ali, assim, se a gente puder fazer uma conjectura do que estava acontecendo, o Arnold instruindo o Joseph com relação à execução correta desse movimento. Cara, assim, você vê que tá todo mundo parou a academia, né? Parou o Gold's Gym. Lembrando que essa é a Gold's Gym original de Venice, a que foi fundada pelo Joe Gold. Essa é a original. Essa é a Gold's Gym original, né? Onde todo mundo tem o sonho de treinar lá. Quem não foi ainda, eu particularmente tenho esse sonho de treinar lá, mas eu acho que todo grande atleta, todo grande fisiculturista sempre sonhou em treinar no Gold's Gym. E o Arnold era o cara que nasceu no Gold's Gym praticamente, né? Porque quando o Arnold foi para o Gold's Gym em 1969, foi para a Califórnia, foi morar em Santa Mônica, a academia nem comportava, por exemplo, mulheres não treinavam na academia, então era algo muito precário, mas era
algo fantástico, né? Segundo o Dick Taylor, que era um fotógrafo entusiasta do bodybuilding, era um médico quiroprata também, assim como o Franco Columbo, ele chegou a dizer que o espírito, a atmosfera era algo incomum de se ver, né? O fisiculturismo da costa oeste. Escreveu até um livro chamado A Cena do Fisiculturismo na Costa Oeste. Eu já li, claro, então tem muitas histórias, muitas curiosidades legais daquele período. Então, ver o Arnold, né, praticamente treinando o Joseph é algo assim, cara, é inenarrável, não tem como mensurar, né? E eu tinha visto umas fotos, cara, que eu acho que foram apagadas do fotógrafo que fez essas imagens, que foi esse perfil aqui, o Frank Fastner. Ele fez as fotos, mas eu não sei por qual motivo essas fotos não estão no perfil dele, não estão no perfil do Joseph, que era uma continuação dessas fotos aqui. E eram umas fotos assim, cara, eu queria muito mostrar para vocês, mas eu acho que ele apagou essas fotos. Do Arnold instruindo o Joseph nas poses, inclusive o Joseph ali já sem camisa, fazendo algumas poses, e o Arnold, né, ajustando as poses. Tomara que tenham filmado isso, cara, para a gente ver esse conteúdo de vídeo. Então, cara, que conteúdo legal, muito legal mesmo. E assim, para terminar, esse conteúdo aqui, vou voltar aqui para as primeiras imagens. Cara, olha só, que coisa legal. Aqui é o John Pradels, que, na minha opinião, é um cara que vai dar muito trabalho na Open, né? Já falei dele em alguns vídeos. Assim, caracterizado de incrível Hulk. Cara, isso para nós que somos amantes do esporte, principalmente a galera old school que acompanha a história, isso é algo lendário, né? Porque o que acontece? O Lou Ferrigno, que é o Hulk original, para nós que somos amantes do esporte, eu acho que você vai concordar comigo, não existe nada melhor do que Incrível Hulk feito por Lou Ferrigno. Esses Incrível Hulks que tem por aí, que foram feitos com inteligência artificial, não chega nem perto do que a gente viu nos anos 70, 80 e 90. E o Lou Ferrigno, pra você ter ideia, o Lou Ferrigno trocou o título de Mr. Olímpia de 1977 para fazer o papel do Hulk na CBN, que era um filme para televisão que depois virou uma série. Por que eu falo isso? Porque ele iria competir naquele Mr. Olímpia de 1977 e o seu adversário seria o Rob Robson. Né? O Rob Robson, quem o Wallace também iria competir, mas a batalha seria entre os dois Arnolds, porque tanto o Rob Robson quanto o Lou Ferrigno, eles eram considerados na altura o novo Arnold. Eu acho que esse Olímpia decidiria tudo. Eu acho que a história do Lou Ferrigno, se ele não tivesse aceitado o Incrível Hulk, seria outra. Eu não sei se seria melhor, mas ele com certeza teria 1, 2 ou 3 títulos de Olímpia. Eu acho que, pelo suporte que o Joe Hader dava a ele, pelo nome que ele já havia construído, eu acho que ele ganharia do Frank Zane e levaria os títulos de Olímpia de 67, 78 e 79. Todo mundo sabe que o Franco Columbo, em 77, ele não competiu, ele teve aquela lesão no evento lá, no Strongman, e quem assumiu o posto de Mr. Olímpia foi o Frank Zane. O Rob Robson veio com um físico espetacular, mas na época tinha divisão de classes de peso, no final tinha um overall, os dois se confrontavam e decidiam quem era o campeão absoluto. E o Frank Zane ganhou por 3 anos consecutivos. Mas eu acho que o Lou Ferrigno teria levado, tá? Então, assim, ver isso aqui, cara, é sensacional. Eu não sei qual é o teor da postagem do Joan Pradels, tá? Eu não sei. Ele coloca aqui experiência de Incrível Hulk. Eu não sei se vai ser uma série, se vai ser uma participação em um filme. Cara, eu ficaria muito feliz de ver o Joan Pradels, de repente, trazendo de volta a essência original do Incrível Hulk, como nós conhecemos, né, que era o Lou Ferrigno. Cara, olha só que sensacional essa cena aqui, ó. Olha que legal. Cara, tem total chance de ser um grande Incrível Hulk dos nossos dias. Ficaria muito legal. Eu gostei muito de ver isso aqui. Não sei do que se trata, a gente vai ficar sabendo, obviamente. Mas o que você achou desse Incrível Hulk? Será que vai ser um filme? Será que vai ser uma série? O que você achou das postagens lá do Joseph Baena, filho do Arnold, e também da comparação do Hulk is the best bodybuilder com relação ao Arnold e Wesley Vissers. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu melhor comentário, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que o algoritmo entenda que ele é interessante e comece a reproduzi-lo no YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.